Deixa eu chamar então agora o Pedro Venceslau. Vem para cá, Pedro, abrindo aqui então o nosso CNN 360, bem-vindo. E a gente fala sobre ainda esse assunto, porque você apurou que partidos e movimentos sociais de esquerda no Brasil estão articulando uma frente pró-Venezuela. Conta pra gente, então, como é que esse grupo está se reunindo, né, para discutir essa articulação. E só para frisar que ontem, né, durante uma apuração que você trouxe, eu falei, tenta ver, então traz pra gente. E aí, missão dada, missão cumprida, você apurou e agora tô louca para saber aí o que você apurou. Boa tarde, Débora. Justamente, missão dada, missão cumprida. Bom, vai acontecer um evento no dia 8, esse é outro assunto, mas passa por esse assunto também. Aconteceu uma reunião ampliada com 300 pessoas, uma reunião virtual, tinha tanta gente que muitos convidados tiveram que ficar de fora, porque estourou o limite de pessoas que podiam estar presentes na sala virtual. Essa reunião contou com a presença de partidos como PT, PSOL e também do MST, MTST, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, enfim, todo aquele colegiado, aquele mosaico de grupos dos movimentos sociais de esquerda que promovem as manifestações que acontecem aqui no Brasil. Esses grupos já têm uma relação histórica com a Venezuela que vem desde Hugo Chávez, especialmente o MST. O MST teve no ano passado, em conjunto lá com o presidente Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro, foi homenageado por ele também retribuiu, enfim, tem uma relação que é bastante antiga. Qual que é a ideia? O que foi definido ali por esse grupo, nessa reunião virtual? Eles vão criar uma espécie de comitê definitivo, um comitê perene que vai atuar, a partir de agora, defendendo a soberania da Venezuela, protestando contra e defendendo a libertação de Nicolás Maduro, uma bandeira que é difícil de ser sustentada, mas a gente sabe que não vai sensibilizar os Estados Unidos, mas é um pedido que foi feito, como eu disse ontem, contei aqui para vocês, pelo Partido Socialista Unificado da Venezuela. Eles pediram para não tirarem Nicolás Maduro do foco, não tratarem apenas da questão da soberania da Venezuela. Então eles vão promover uma série de eventos em todo o país, na verdade já começaram a promover. Estão acontecendo manifestações em frente à Embaixada dos Estados Unidos e também em consulados americanos aqui no Brasil, em várias cidades diferentes. Em algumas cidades, como aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, teve até alguns episódios de enfrentamento da polícia com os manifestantes. No caso de Porto Alegre, várias lideranças da esquerda, pré-candidatos políticos do PSOL, PCdoB e do PT, participaram também desses atos e desses eventos. Esse grupo, então, esse colegiado de partidos e organizações sociais, está participando da mobilização que está sendo puxada pelo Guilherme Boulos, do ato que vai acontecer no dia 8 de janeiro, em frente ao Palácio do Planalto. Essa é uma outra agenda, uma outra pauta que a gente vai tratar daqui a pouco, mas as duas histórias se cruzam, porque eles ampliaram a questão da agenda para além do protesto contra o PL da dosimetria, incluíram também a Venezuela nesse movimento. Então a gente vê que há uma mobilização da esquerda brasileira defendendo a soberania da Venezuela, e é uma maneira também de tirar um pouco o foco do Nicolás Maduro. É, na verdade, um dilema da esquerda brasileira como tratar de um assunto sem enfrentar o outro. Porque o nome Nicolás Maduro é muito pesado politicamente num período eleitoral que nós vamos ter agora em 2026. A direita já está deitando e rolando com essa história da Venezuela. Todos os governadores de direita comemoraram, celebraram a prisão de Nicolás Maduro. Os bolsonaristas estão usando esse episódio para tentar desgastar o governo do presidente Lula. Já dizem que vão tratar desse assunto na eleição do ano que vem. Já resgataram imagens de Lula com Maduro, na posse do próprio Lula no seu terceiro mandato. Então, o lado da esquerda fica tentando encontrar um caminho. No caso, os movimentos sociais já têm uma estratégia, pelo menos uma agenda bastante delimitada de manifestações que já começaram a acontecer e vão acontecer ao longo desse ano de 2026. Pedro, eu achei importante, eu sei que depois a gente vai falar sobre esse ato do dia 8 de janeiro, quinta-feira, mas eu acho interessante que você deu uma pincelada aqui em relação a Guilherme Boulos, que hoje é ministro do governo Lula, né? E ele, especificamente sobre Venezuela, quer dizer, porque os ministros não estão muito autorizados a defender
Nicolás Maduro. Como é que ele vai, na sua avaliação, assim, como é que ele vai se equilibrar, né, para não trazer esse incômodo, né, como você disse, essa batata quente para o governo, já que ele é ministro, mas ao mesmo tempo ele sabe que, né, os movimentos sociais e tal, os estudantes vão trazer também essa bandeira. Na sua avaliação, como é que ele vai ficar ali nesse meio termo? Eu diria que essa batata para o Guilherme Boulos ela não é tão quente, porque basta ele ser coerente com a posição que ele sempre teve em relação à Venezuela, não só sobre a Venezuela, mas sobre Nicolás Maduro, a posição dele e do partido dele, o PSOL. Diferentemente do PT e do PCdoB, o PSOL tem uma posição, sempre teve uma posição crítica, bastante crítica ao regime de Nicolás Maduro. O PSOL não reconheceu o resultado da eleição fraudada de Nicolás Maduro recentemente. Então, por exemplo, o PSOL ele tem uma posição que é mais alinhada com o PSB, com outros partidos de centro, centro-esquerda, que são críticos ao regime da Venezuela. E isso sempre foi um ativo importante nas disputas eleitorais do PSOL, inclusive na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Claro que os adversários, durante toda aquela campanha que a gente cobriu, né, Débora, tentaram usar a imagem ali da questão da Venezuela para tentar desgastar Guilherme Boulos, que montou uma grande frente de esquerda com o PT, com o PCdoB, com todo mundo dentro. Mas bastou ele ser coerente com a posição que ele sempre teve. Crítico, sim, a Nicolás Maduro, que se tornou um ditador, que promoveu eleições fraudadas, que não dá espaço para a oposição, o que é muito diferente de defender a ação dos Estados Unidos no país, que fere completamente a soberania nacional. Então, é uma posição que fica ali provavelmente alinhada com aquilo que vai ser colocado como opção de narrativa para o presidente Lula durante a campanha eleitoral. O presidente Lula vai ser provocado sobre isso, vai ter que se pronunciar mais cedo ou mais tarde, durante a pré-campanha, durante os debates, durante o horário eleitoral, no rádio e na televisão. E provavelmente vai adotar essa mesma linha. Claro, o presidente Lula tinha uma relação de muita proximidade com a Venezuela no regime de Hugo Chávez, eles eram próximos, eram amigos, trocavam mensagens um com o outro. O presidente Lula era um entusiasta da gestão de Hugo Chávez, mas depois foi se afastando gradualmente do regime de Nicolás Maduro, a ponto do Brasil hoje não reconhecer, o país não reconhece a eleição e a legitimidade do ditador, que agora está preso nos Estados Unidos. Perfeito, ótimo. Acho que você pontuou bem e aí eu fico pensando, né? Você imagina nesse ato, né? Manifestação que eles estão convocando, até o governo convocando mesmo pelo 8 de janeiro, né? Para lembrar essa efeméride, tudo que ali o movimento não vai precisar seria alguém com bandeira do Maduro. Bandeira da Venezuela até vai, porque olha, a soberania do país, né? Como você disse, essa opção de narrativa. Agora, se alguém aparecer lá com bandeira, com o rosto do Nicolás Maduro, aí, meu amigo, é como você disse, aí é um prato cheio para direita também explorar isso nas eleições, imagens das eleições e tudo mais. Muito obrigada por enquanto, Pedro Venceslau. Daqui a pouco a gente volta com mais apuração do Pedro.